Oi, gente. Hoje eu vim contar o relato do parto que ganhou na votação que eu fiz aí no Instagram. Então eu vim contar como foi esse dia. Bom, anotei algumas coisas aqui pra não esquecer nada. E começou tudo no dia 22 de novembro. Eu ia pra uma consulta normal, que já tava no final. Na verdade, já tinha até passado a data, que tava pro dia 17. No máximo, dia 22. E aí não tinha acontecido nada, e se não entrasse trabalho de parto, eu ia ser internada pra eles induzir o parto. Nisso, no dia 22, eu ia ir pra uma consulta pra fazer cardiotoco, pra ver se tava tudo bem, ou se eu já ia ter que fazer. E eu já, na madrugada, já tava sentindo umas dores estranhas. Nem consegui dormir direito nessa noite. Aí, quando eu acordei, era umas 7 horas mais ou menos, eu não consegui dormir mais que isso. Já levantei pra ir pro hospital pra fazer esse exame. E eu percebi que essas dorzinhas não era muito forte ainda. Tava vindo de 10, 10, depois vinha de 5 e 5, depois de 3, aí depois subia pra 7 minutos de novo, tava desregular. Mas tava incomodando, tipo, a minha barriga ficava bem dura e parecia que tava, tipo, apertando, sabe? E aí depois que passava, parecia que não tinha acontecido nada. Aí eu pensei, talvez seja já a contração, né? Mas nunca imaginei que fosse ser daquele jeito. E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu falei, né, que eu já tava sentindo isso desde a madrugada e fui fazer o exame. Aí quando chegou lá, eu fiz o exame de toque primeiro e eu tava com quase 2 centímetros de dilatação. E fiz o cardiotoco e lá mostrou que tava com contração mesmo já. Tava vindo já num tempo mais regular. Mas ainda não eram as contrações de tipo trabalho de parto, que trabalho de parto se consideram só a partir de 4 centímetros de dilatação. Mas como já tinha passado a data, e aquela era a última data, eles falaram que ia me internar pra induzir. Mesmo que eu já tinha, né, entrado em trabalho de parto, entre aspas. E aí eu me internei, acho que eu fui internada umas 10 horas da manhã, no máximo. E nisso eu não tinha comido nada, só tinha tomado café em casa, tipo, comi uma bolacha e tomei leite. E fui internada. Aí lá eles me explicaram como ia ser a indução, como ia ser feita, que é com comprimido e tal. Aí se não desse certo a indução, eles fariam uma cesárea. Mas se eu entrasse em trabalho de parto, eu só sabia que a lei existe, né? Que eu poderia optar em fazer cesárea, se eu não quisesse mais fazer um parto normal. Mas até então eu queria muito ter um parto normal, sempre quis. E aí eu tava com medo, muito medo de induzir, eu não queria, mas eu não tinha outra opção. E aí eles colocaram o remedinho, né, pra induzir, um comprimidinho. E aí são 6 horas até o próximo, acho que são 4 comprimidos, se eu não me engano, acho que são 4. De 6 em 6 horas, até fazer o efeito, né? E se não faz o efeito, aí eles fazem o parto. Não pode demorar muito tempo. Aí eles colocaram o primeiro comprimido, eu fiquei lá deitada, acho que, se eu não me engano, 40 minutos, não pode levantar. E aí o comprimido começa a fazer efeito. Nesse eu ainda não tava sentindo dor forte nem nada. Tava sentindo dor, mas não tão forte. E beleza, ficou assim, às 6 horas. Eu tava até de boa essa hora. Vinha gente, às vezes, alguns médicos vinham fazer exame de toque. E aí foi aumentando uns pouquinhos, 2,5, tava com quase 2, aí fui pra 2, depois 2,5. Fiz, acho que nesse tempo que eu fiquei aí em espera pro outro comprimido, eu acho que eu fiz mais 1 ou 2 cardiotocos, eu não me lembro, e tava tudo certo. Até então eu também tava bem. Nisso deu a hora de eu pôr o segundo. Aí colocou o segundo. Quando colocou e passou o tempo lá de repouso, aí eu comecei a sentir dor mais forte e mais seguida. E cada vez que vinha a dor, vinha mais forte. Aí eu falei, meu Deus, agora é a contração mesmo, né? E aí eu comecei a sentir bastante dor, tanto que vinha dor, eu não conseguia ficar de pé, que eu tava dando umas voltas no corredor, fui tomar um banho pra ver se ajudava. Eu não conseguia ficar em pé, minha perna tremia, suava. Era uma dor muito forte mesmo, tipo, não imaginava que era tão forte assim.
E tava vindo cada vez em menos tempo e mais forte. Aí eu fazia de tudo, né? Na hora que vinha a dor, eu fazia força pra ver se ajudava. Eu tentava andar, mas a única coisa que você quer fazer é andar quando você tá sentindo dor. E eu tava feliz, lógico, porque eu pensei, tá dando certo, né? Daqui a pouco minha filha vai nascer. E assim foi o resto da madrugada inteira. No segundo comprimido, dilatou acho que até o 3 e pouco, 3,5 eu acho, no máximo. E passou essa hora sentindo muita dor, muita dor. Eu estava sem comer porque uma médica veio conversar comigo e falou: caso você depois fale, eu não quero mais ser parto normal, não quero mais tentar, eu quero fazer uma cesárea, você vai precisar estar no mínimo em 8 horas de jejum. Então eu aconselho você a não comer e nem tomar água, porque caso você queira fazer, você tem que estar totalmente em jejum. Eu já tava sem comer desde as 9 horas, desde as 7 horas, né, da manhã do dia 22, no caso. Eu falei, tá bom, não vou comer, porque eu não sei o que pode acontecer, né? Fiquei sem comer e sem beber água, eu estava com muita sede, tipo, minha garganta tava seca já. Aí pela madrugada, colocaram outro comprimido, ficou mais forte ainda, eu não conseguia dormir de tanta dor que eu tava sentindo. E não dilatava mais, eu não dilatei mais que 5 centímetros. E não passava minha dor, não passava, minha bolsa estourou. E aí começou a sair sangue e eu não tava mais aguentando de dor. Mas eu tava lá esperando, né? Isso, aí quando foi umas 6 horas da manhã, eu tava muito fraca, eu não tava conseguindo nem falar mais direito. Porque eu tava sem comer e com as dores muito fortes. E eu, sei lá, tava muito fraca. E aí eu chamei uma médica e perguntei se eu não podia fazer nada, né? Aí eu falei pra ela, eu vou querer fazer cesárea, porque eu não tô aguentando mais, porque eu tô com muita fraqueza, porque eu estou sem comer e eu acho que não vai mais à frente, né? E ela falou, a gente já colocou os outros comprimidos, não dilatou, né? Tipo, tudo tem que dilatar, que no caso seriam 10 centímetros, e não foi, não passou de 5. Aí ela falou que queria colocar o soro, a ocitocina. E eu não queria colocar a ocitocina, porque eu sabia que ia, tipo, doer 1000 vezes mais. E mesmo assim, talvez não daria certo. Talvez não dilatasse, mesmo assim, só teria contração. Porque a ocitocina, ela só faz a gente ter contração e não dilatar. E eu tava muito fraca, não tava conseguindo mais ir andar, nada. Aí eu falei, não quero. E como é lei, né? Tipo, tá quase centímetros de dilatação. Já está em trabalho de parto. Se você quiser, eles têm que fazer uma cesárea. E eu pedi a cesárea. Eles não queriam fazer a cesárea. E foi uma briga. Das 6 horas da manhã, nisso eu já tinha passado a madrugada inteira, fora a parte da manhã, com as dores. E eu pedi, falei que não queria mais. A médica concordou, a primeira médica do plantão concordou. Falou que ia esperar umas... Acho que tinha 2 na minha frente, né, que os bebês precisavam nascer com urgência. E eu seria a próxima. Aí eu fiquei esperando. Não deixei eles colocarem ocitocina em mim, não quis. Nisso, eles ficaram, tipo, acho que talvez estressados, porque eu não quis fazer isso. E eles começaram a me largar lá. Tipo, não tava mais me dando atenção, entendeu? Eu tava com dor, tava fraca, e eles não estavam nem aí. Chegava gente, eles iam atender e tava um caos lá naquele lugar. Na madrugada, muitos bebês nasceram, tinha passado da hora, e eles não ficaram bem, nem as mães. E aí eu comecei a ficar um pouco assustada com isso. Tipo, eles estavam ficando internados, tipo, na UTI, e as mães também, porque eles demoravam tanto pra fazer os partos que tava dando complicações. Eu comecei a ficar assustada. Aí eu falei, não, eu quero fazer cesárea, quero fazer cesárea. Mudou o plantão e aí os outros médicos do plantão não queriam fazer de jeito nenhum. A gente teve que brigar lá pra conseguir, porque era lei. Eu já estava muito mal nisso. E o meu celular do meu marido que estava comigo, desde a hora que eu fui internada, acabou a bateria. E a gente não conseguia. Já tava todo mundo preocupado sem saber o que estava acontecendo. Enfim. Tô olhando aqui pro lado que o baby tá aqui. Eu já tava lá há muito tempo e dizem que a gente sente, né, as coisas. E eu não tava sentindo que tava tudo bem. Eles não estavam mais fazendo os exames, simplesmente me largaram lá. E eu tava preocupada já com as coisas que estavam acontecendo com as outras mães, com os bebês. E eu tava sentindo que não tava bem, eu não tava confortável com aquilo.
E aí uma médica, que eu não lembro o nome dela, mas eu nunca vou esquecer dela, ela foi lá e falou, não, a gente vai fazer sim. O anestesista foi almoçar, isso já era meio-dia, gente. Aí, quando ela voltar, você vai direto pra sala de cirurgia. Tá bom. E nisso eles não fizeram mais exame, tá? Fiquei lá. Quando foi, acho que umas 2 horas da tarde, demorou pra caramba, eles foram me chamar pra ir pra sala de cirurgia. Aí eu fui, já tava mais aliviada. Não tava nem conseguindo andar direito, de fraqueza, mas fui até lá. Aí fui, eu tava tão assim, nervosa com a situação toda dos dias que eu fiquei lá, que eu não tava nem me importando muito com anestesia, que eu morria de medo. Eu sempre falei que eu não queria fazer cesárea, que eu morria de medo de cirurgia, mas naquele momento tava pensando mais em nada. E foi super tranquilo pra tomar anestesia, a anestesista era super legal, as médicas que fizeram parto eram super legais. Claro que é um momento estranho, que a gente tá ali nervosa, que a gente finalmente vai conhecer nosso filho, e os médicos estão lá conversando sobre coisas aleatórias e você fica ali tipo, meu Deus, que medo. Mas a médica, ela colocou uma música na hora do parto e é linda a música, tipo, acho que fez super sentido com o dia ali, com o nascimento dela. Foi bem legal. Claro, tem gente que tá ali porque gosta de trabalhar com isso, tem gente que tá ali só pelo dinheiro, provavelmente. E a gente vê a diferença no tratamento, né? E ela foi a única pessoa, assim, que me tratou direito, sabe? Que foi humana, que entendeu que aquilo era o nascimento, que é importante, enfim. Aí eu tomei anestesia e fiquei ali. Aí o parto aconteceu, ela nasceu 2h38 da tarde. Ela já tava em sofrimento, eles descobriram ali na hora, porque eles não estavam fazendo exame mais. Então tudo foi descoberto ali na hora do parto mesmo. Se demorasse mais, sei lá, meia hora, poderia ter acontecido alguma coisa muito grave com ela ou comigo. E ela tava com 3 voltas do cordão no pescoço. Ela tava muito alta, não ia ter possibilidade nenhuma dela nascer de parto normal. Porque mesmo na cesárea, eles tiveram que empurrar ela pra baixo pra ela poder nascer. Ela já tava enrolada, ela já tinha feito cocô na barriga. Então era uma coisa assim que já devia ter feito o parto, sabe? Demorou muito. Mas graças a Deus não teve uma complicação maior que isso. Ela engoliu a água, mas eles aspiraram, ela ficou bem na hora, ainda bem. E ali foi tudo certo depois. Falaram que tava tudo bem, que ela não ia precisar ir pro berçário, né? Que eles falam que ela ia ficar comigo e que eu tava bem, tava tudo certo. Só que eles esconderam muita coisa do parto. E essas informações eu não soube ali na hora. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eles esconderam tudo, porque caso desse alguma coisa muito errada, provavelmente eles não iam falar. Eu descobri porque eu achei lá no hospital o prontuário. E aí eu li e descobri. E aí eu fiquei muito mal, né? Lógico. Depois que eu fui pra sala ali de recuperação, eu tive uma complicação. Eu tive um sangramento, uma hemorragia. Por pouco eu não precisei tomar a bolsa de sangue. Outra coisa que ia dar super errado, porque eles anotaram meu tipo sanguíneo errado. E se eles colocassem outro sangue, meu corpo não ia aceitar. Ia dar um choque ali em mim, enfim. Então, foi tudo errado. Lá o hospital é horrível, de verdade. Eu nunca imaginei que fosse passar por tanta coisa. Mas tudo bem, né? O importante é que deu tudo certo no final. E aí eu fiquei. Ela teve que ir pro berçário porque eu tava perdendo muito sangue. Eu tive que ir pra outra sala e eles não tiveram cuidado nenhum pra me colocar na maca. Eu tava anestesiada, não tava sentindo nada. E eles fizeram eu passar sozinha, eu não tinha nem força pra levantar. Foi horrível, mas depois que passou o susto, assim, depois que passou, ela veio pra ficar comigo de novo. E eu fui pro quarto e, de novo, eles não me colocaram na cama do quarto. Eu tive que ir anestesiada, sem sentir nada. E... Ai, gente, essa parte, assim, é uma parte que foi bem traumatizante pra mim.
Eu não sei falar sobre isso ainda até hoje direito. Talvez eu esteja esquecendo de contar alguma coisa porque eu não consigo direito falar sobre isso ainda. Enfim, né? Mas eu achei melhor contar, tipo, falar sobre isso, porque eu sei que tem gente assistindo agora, mas no momento agora eu tô sozinha pra falar sobre isso, então é melhor. E aí eu fui pro quarto, os dias no quarto também não foram muito bons, mas o importante é que deu certo. O meu quarto não foi dos melhores, claro. Se eu precisasse passar por tudo de novo, eu passaria 1000 vezes, porque mesmo assim é lindo. A hora que o bebê nasce, que a gente olha pra ele a primeira vez, com certeza eu viveria tudo de novo 1000 vezes se fosse preciso, se fosse pra ter ela aqui. Mas foi uma coisa muito traumatizante, não foi muito bom, não foi nada do que eu pensei que seria. Mas o importante é que deu tudo certo no final, a gente tá bem. Eu fiquei muito mais tempo no hospital, fiquei uma semana internada por causa de um monte de coisa que aconteceu. Mas pra não ficar muito longo, eu vou gravar num outro vídeo, que aí eu já vou falar sobre o puerpério, que também pra mim foi bem complicado. E eu acredito que é bom falar sobre isso, porque a gente não vê muita informação sobre isso. E a gente imagina uma coisa e às vezes acontece outra e a gente não entende o que tá acontecendo com a gente. Claro que não pra todo mundo é assim, mas acredito que pra algumas pessoas é. Então eu vou gravar um outro vídeo separado falando sobre isso. Pra contar a minha experiência depois que eu cheguei em casa, um pouco dos dias que eu fiquei lá até a minha alta. E falar mesmo sobre isso, porque a gente não se prepara pra muita coisa que acontece depois que o bebê nasce. E pra mim foi um pouco difícil, mas agora tá tudo certo. E eu vou gravar separado, né, como eu já tinha falado. O próximo vídeo eu acho que vai ser mais legal pra gente conversar sobre isso. Eu sei que tem muitas mães aqui que já passaram por isso, ou que estão passando, e é bom falar sobre isso pra gente se sentir mais próximo, né? Enfim, o relato foi esse. Eu acho que não foi um dos mais maravilhosos que vocês já ouviram, mas foi assim que o meu bebê veio ao mundo, meu amorzinho. E mesmo tendo passado por tudo isso, eu sou muito feliz e grata por a gente tá bem, por ela tá bem e por ter dado tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Até os próximos vídeos.